Álvaro Figueira é investigador na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, professor universitário. Boa noite, muito obrigada por ter vindo. Esta investigação durava há meses. Ainda não conseguiram identificar uma personalidade ou uma organização por trás destas páginas ou destas contas. Enfim, conseguiram perceber a origem geográfica, se quiser. Quais são os sinais que podem indicar que estamos perante uma conta falsa, uma página falsa? Há uma série de características, Sandra. Essencialmente o que nós temos que ver é características externas à conta, características externas à publicação e características internas. Ou seja, não existe uma fórmula mágica para se conseguir detectar se a conta é falsa ou não. Nós podemos ter uma série de indícios e depois criamos uma relação entre esses indícios, dando mais importância a uns e a outros, e então finalmente podemos ter um valor limite que nos diz que é potencialmente falsa e, portanto, requer que seja dada atenção a essa conta para se verificar. Estes investigadores em concreto valorizaram, por exemplo, endereços de e-mail, até o horário de funcionamento, o horário em que havia mais publicações para poderem perceber se geograficamente confere. Esses são alguns dos indícios de que estava a falar. Sim, tipicamente utilizam-se 2, 3 dezenas de indícios e esses serão simplesmente um ou dois deles, mas há muito mais coisas a fazer. Por exemplo, uma área que tem sido investigada bastante é a propagação da conta, mas essencialmente só os detentores do Facebook, que sabem quais são as conexões, quais são os elos, é que conseguem perceber como é que isso se passa. Por outro lado, se nós virmos em termos de texto propriamente dito, podemos seguir quase um critério jornalístico. Ou seja, vamos ver quem é que o diz, se tem alguma tradição relativamente ao que diz, e então existe uma reputação que podemos considerar. Depois, o tipo de texto pode estar bem escrito, mal escrito, pode utilizar determinados símbolos estranhos, e isso tudo é detectado até às vezes erros ortográficos, não é? Podem ser um sinal clamoroso. Isso também, claro, exatamente. Mas há outras coisas, como, por exemplo, fazer-se uma detecção de entidades. As entidades podem ser pessoas, podem ser instituições, podem ser períodos no tempo, localizações. Eu coordenei um projeto que fazia isso, por exemplo, para a detecção de notícias falsas. E, portanto, é um método muito habitual, tradicional, e então, quando se trata da língua inglesa, é facílimo de se fazer. E se nós juntarmos entidades localizadas com entidades relativamente a pessoas, períodos de tempo, conseguimos ter aqui um trio muito interessante para verificar se há alguma intenção nessa informação que é divulgada. Depois também há outras coisas, que é os comentários que vêm. E os comentários podem extremar muito facilmente posições. E então até podemos fazer sentiment analysis e, por exemplo, se temos opiniões muito negativas, outras opiniões positivas e insistência nessas opiniões, então o tema é polémico e então merece também ser verificado. Depois há a rede de amigos, não é? Ou conexões, e essa rede permite-nos perceber, porque vamos fazer verificação, este tipo de verificações em cada um dos nós circundantes, não é? A um salto de distância ou a 2 saltos de distância, ou seja, o amigo do amigo. Esta triagem é basicamente uma tarefa para o ser humano, com os critérios que ele tem, ou a tecnologia pode dar uma ajuda importante? Pois, tudo o que eu disse é para ser feito automaticamente. Tudo. Até mesmo o conteúdo? Mesmo o conteúdo. Essencialmente o conteúdo. A detecção das tais entidades, a detecção de hate speech ou discurso do ódio, isso pode ser detectado automaticamente. Aliás, já começa a ser implementado até em Portugal, em alguns jornais de referência, para fazer a moderação dos comentários. Portanto, isso é muitíssimo Significa importante. que os investigadores não estão só a correr atrás do prejuízo, já há ferramentas para prevenir que essa informação chegue efetivamente a ser publicada. Sim, para prevenir e até para alertar quando a pessoa pode receber que é potencialmente falsa ou é enviesada, ou seja, tem um viés para algum lado. Por exemplo, em termos de partidos, isso acontece muito facilmente e consegue-se detectar. A detecção destas 2 redes prova que, se for bem feita, é um trabalho difícil para os investigadores. Isto é muito difícil, porque muitas vezes o que nós pretendemos conseguir verificar é se uma notícia é verdadeira ou é falsa. Lá estão as fake news. E uma das formas de se fazer essa verificação é olhar à volta e ver se há outros que dizem o mesmo.
mas podem dizer o mesmo de maneira diferente. E isso é uma área que está a evoluir rapidamente, é muito promissora, é stance detection, e, portanto, verificar se duas notícias dizem exatamente o mesmo automaticamente. Há, porventura, um outro ângulo mais estrutural que tem a ver com a literacia, ou seja, com a capacidade do leitor distinguir as notícias verdadeiras das falsas, ou no sentido de valorizar as fontes mais ou menos credíveis, não é? Com certeza. Essa é a melhor defesa. É ser-se capaz de perceber o que é que lá está e de onde é que veio e qual é o seu contexto na altura. Isso, com certeza. A educação é a melhor defesa. Qual é o panorama nesta altura em Portugal? Sabemos que 1,5 milhão de portugueses lê notícias nas redes sociais. Isto pode ser preocupante. É muito preocupante, até porque a literacia não é extremamente famosa, mas estamos a dar alguns passos. Aliás, há projetos nesse sentido que têm sido desenvolvidos. A Universidade do Porto, Inesctec, Coimbra, temos desenvolvido. Ficam aqui também as suas contribuições preciosas, sinais de alerta para termos em conta quando lermos notícias nas redes sociais. Professora, muito obrigada por ter vindo ao Jornal 2. Muito obrigado.